A paz, irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Gostaria de trazer um estudo para os irmãos hoje sobre um grande conflito, o mistério do Evangelho contra o mistério da iniquidade. Mas antes de darmos início a esse estudo, eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, porque na parte 3 daquele estudo da besta da terra, quando fui indicar o livro que falava a respeito da história de Antíoco Epífanes, eu indiquei o livro de Jubileus, e na verdade é o livro de Macabeus. Então eu queria me desculpar com os irmãos por este erro. Caso algum dos irmãos se interessem por ver a história de Antíoco Epífanes, que é uma grande figura do Anticristo, e ver tudo o que ele praticou, então você pode estar lendo o livro dos Macabeus, não o livro dos Jubileus. Nesse estudo de hoje, irmãos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele vai falar do mistério do Evangelho em Efésios capítulo 6, versículo 19, onde no contexto o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Somente pelo contexto, nós já vemos que um grande conflito está envolvido. Porque nesse contexto, Paulo vai nos ensinar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, por esse contexto, nós já vemos que se trata de um combate, e esse combate não é contra pessoas, mas é um combate espiritual, um combate contra espíritos enganadores, espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Porque, ao contrário do que alguns pensam que Satanás está preso, ele não está preso ainda. Satanás, ele foi expulso do terceiro céu para o segundo, no reino dos anjos. E ele age no segundo céu. Ele tem a visão da terra, aonde é o primeiro céu e tem o reino dos homens abaixo. E ele ainda tem acesso ao terceiro céu e nos acusa diante de Deus, como ele fez com Jó, quando diz que os anjos, os filhos de Deus, compareceram perante o Senhor. Satanás foi no meio deles. Então nós vemos que esse combate contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, Paulo ele já estava nos explicando que Satanás ele ainda não foi aprisionado, mas ele ainda age nas regiões celestiais e é contra ele o nosso combate. É claro que os espíritos malignos eles agem através de pessoas que se permitem ser usadas por eles. Porém, não é contra pessoas que devemos combater. Nós não vamos combater com espada e escudo com ninguém, mas sim contra os espíritos malignos. E essa armadura de Deus, nós devemos estar revestidos dela, que é cingir os lombos com a verdade. Devemos falar a verdade em todo o tempo, mesmo que isso signifique nos prejudicar. Mas, principalmente, irmãos,
Devemos estar atento à verdade do Evangelho, porque sabemos que tem muitas pessoas que elas querem promover o Evangelho de forma enganosa para tirar vantagem em cima dos outros. Devemos sim nos vestir da couraça da justiça, ou seja, ser justos nas nossas ações, ser justos naquilo que vamos fazer, não prejudicar a ninguém, mas principalmente estar atento à justiça de Deus. Vou dar um exemplo de pessoas que usam o nome de Deus de forma injusta. Os calvinistas, os pregadores calvinistas, eles usam o nome de Deus de forma injusta, porque eles afirmam que Deus preparou pessoas para o céu e preparou pessoas para o inferno. E ainda tem pessoas que Deus ele faz com que ela participe de uma graça evanescente, aonde a pessoa pensa que está salva, mas Deus está apenas utilizando ela por um determinado tempo para que depois Deus a abandone em pecado e essa pessoa se perca. E tudo porque Deus está usando essa pessoa para alcançar aqueles que ele determinou antes da fundação do mundo que sejam salvos. Veja como essa pregação é injusta. Deus determinou pessoas para o céu e ele também predestinou pessoas para o inferno. Só que o que ele predestinou para o céu não é capaz de ir atrás dos que ele predestinou para o inferno. Então Deus usa pessoas predestinadas para o inferno para ir atrás daqueles que estão predestinados para o céu e depois Deus abandona aquela pessoa para ela ir para o inferno. Você acha que existe alguma justiça nessa pregação? Pelo contrário, ela fere completamente o caráter de Deus. Por isso que eu falo que essa doutrina é sim uma doutrina de demônio. Porque, irmãos, falar que Deus vai utilizar uma pessoa, vai se valer de uma pessoa para alcançar outra e abandonar aquela pessoa para que ela vá para o inferno, sendo que Deus ele nunca abandonou ninguém e ele deu seu filho para morrer pelo mundo, sendo que Paulo ele escreveu em 1 Timóteo capítulo 2 que o desejo de Deus é alcançar todos os homens. Irmãos, nem Satanás foi criado Satanás. E é disso que eu queria falar no vídeo de hoje. Porque esse grande conflito, nós devemos aprender onde ele se deu início. Então, Deus, através do apóstolo Paulo, ele fala do mistério do Evangelho num contexto onde nos instrui a nos revestir de toda a armadura de Deus. E nesse contexto que ele está falando de toda a armadura de Deus, ele está nos indicando a nos preparar. E as armaduras de Deus, depois os irmãos podem estar lendo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, é a couraça da justiça, o cinto da verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas Paulo ele vai continuar dizendo: com toda oração e súplica,
por todos os santos. Ou seja, a minha oração e súplica não deve ser somente pela minha vida, mas deve ser pela vida dos meus irmãos também, de cada um dos meus irmãos em Cristo, por cada um dos meus familiares e amigos. Então, com oração e súplica por todos os santos, orando em todo tempo no Espírito. E aí Paulo diz: e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca o falar com intrepidez o mistério do Evangelho. Então, irmãos, os irmãos também podem orar por mim, para que Deus ele me abra mais o entendimento e com ousadia e intrepidez eu torne conhecido o mistério do Evangelho para os irmãos, e os irmãos repassem nas igrejas que vão, na sua família, entre os seus amigos, para que o mistério do Evangelho se torne cada vez mais conhecido. Porque o mistério do Evangelho ele conduz a pessoa a Cristo, ele conduz a pessoa ao pleno conhecimento de Cristo, aonde a pessoa ela vai buscar uma vida de santificação, aonde a pessoa vai ter de fato um novo nascimento, aonde a pessoa ela vai ter de fato uma vida de renúncia, aonde ela nega as suas vontades para crucificar a sua carne e fazer a vontade de Deus e produzir em sua vida os frutos do Espírito. Então o mistério do Evangelho ele vai produzir a vida eterna, porque é o Espírito de Cristo que está agindo por trás do mistério do Evangelho. E o mistério da iniquidade? É o espírito do anticristo que age através dele. E Paulo vai falar desse mistério em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 7, num contexto onde o apóstolo Paulo vai falar sobre a revelação do anticristo e sobre a apostasia e sobre o arrebatamento no final disso, não antes disso. Só que algumas pessoas mudam a ordem e colocam antes. Coloca que o arrebatamento é antes e o anticristo aparece depois, sendo que na própria leitura, sem precisar mudar nada, nós vemos o arrebatamento depois da revelação do anticristo e da apostasia, que é o abandono da fé. Então, irmãos, nós devemos estar atentos a essas coisas. Por exemplo, não existe justiça na pregação pré-tribulacionista porque ela não prepara ninguém para a batalha. Porque ela diz: você vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Esteja preparado para o arrebatamento. Aí a pessoa ela coloca isso na mente: vou me preparar para o arrebatamento. Aí chega a batalha na porta dela. Ela está sem couraça, sem capacete, sem escudo, sem espada. Como que essa pessoa vai resistir ao combate? Se ela está pelada para o combate, ela está completamente sem armadura para o combate. Ela se preparou para o arrebatamento, ela não se preparou para a batalha. É por isso que Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 que se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Trombeta é voz. Nós devemos colocar a trombeta na boca e anunciar o Evangelho, mas da forma correta. Preferência, eu preferia que o arrebatamento fosse antes. Eu preferia não estar aqui no tempo da grande tribulação.
Mas só por isso eu vou pregar que o arrebatamento é antes, sendo que a palavra me ensina que é depois? Eu estaria sendo injusto, porque aí eu coloco uma parte da igreja no céu e outra parte da igreja, a qual eu devo amar como a mim mesmo, sofrendo a ira de Deus na grande tribulação, porque na grande tribulação cai sim uma parte da ira de Deus, mas a verdadeira ira de Deus é no juízo, no lago de fogo. Porque senão, aqueles que morreram no passado, homens ímpios que foram até figura do anticristo, eles já escaparam da ira de Deus, eles não vão participar mais da grande tribulação. Então vê que a ira de Deus não fala somente da grande tribulação. A grande tribulação que é a ira de Deus. Não, tem ira de Deus na grande tribulação. Porque nós vemos os 7 cálices da ira de Deus na grande tribulação. Mas, irmãos, a ira de Deus é no lago de fogo, é no juízo, no julgamento. Ali, quem merece a ira de Deus não vai escapar. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Ou seja, não existe isso que, Deus ele já criou fulano para o inferno e ciclano para o céu. Não existe. E você vai ver isso quando Deus ele usa o rei de Tiro fazendo uma parábola para falar sobre Satanás, como Satanás foi criado e o que se passou no seu coração. Através dessa parábola você vai ver que Deus não criou ninguém para o inferno. Veja o que diz em Ezequiel 28:11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, e no dia em que fostes criados foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do seu comércio se encheu o seu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Querubim é um anjo. Então não está falando de um homem. Deus ele usou o rei de Tiro como parábola, mas ele não está falando de um homem. Ele está falando de um anjo. Um anjo que foi feito cheio de sabedoria e formosura. Um anjo que era coberto de pedras preciosas. Um anjo que andava no meio do brilho das pedras, pedras afogueadas. Um querubim da guarda ungido que permanecia diante do trono de Deus, que era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que no seu coração surgiu o pecado. E por que que no coração dele surgiu o pecado? Pela multiplicação do seu comércio.
pela glória com que ele foi feita, outros anjos passaram a acompanhar ele. E isso fez com que ele olhasse para si mesmo, visse a sua glória, visse aqueles anjos que o acompanhavam, e o seu coração se encheu, se ensoberbeceu, e ele quis ser igual a Deus. A multiplicação do comércio é quando ele começou a juntar os anjos para si, até que ele ajuntou para si a terça parte dos anjos. Veja o que diz Isaías capítulo 14, versículo 12. Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações! Tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Viram, irmãos, o que se passou no coração dele? Ele queria subir ao céu, acima de todos os anjos, e então colocar o seu trono nas extremidades do norte, acima de todas as estrelas de Deus, dos anjos de Deus, e ser igual a Deus. Só que aí Deus usou um arcanjo poderoso em batalha para precipitar ele do terceiro céu para o segundo. E o seu nome é Miguel. E o nome Miguel significa ninguém é igual a Deus. Pelo arcanjo que Deus usou para derrotar Satanás, Deus já passou um recado para Satanás. Ninguém é igual a Deus. Então, irmãos, Satanás ele não foi criado Satanás. Deus não fez um demônio, ele se tornou um demônio. Ele deixou seu coração se ensoberbecer. Ele escolheu querer ser igual a Deus. Talvez você se pergunte, mas Deus não estava vendo o que estava acontecendo no céu? Deus já sabia antes mesmo de acontecer. Deus poderia ter feito Satanás com uma glória menor. Assim o coração dele não se exaltaria. Porém, irmãos, Deus ele saberia que Satanás ele só não haveria se rebelado por causa que ele não teve oportunidade. E ele saberia que teria uma terça parte dos anjos no céu adorando a ele, porque também não tiveram a oportunidade de se rebelar contra ele. Essa rebelião foi antes da fundação do mundo. Essa rebelião foi antes que o mundo fosse criado. Então veja, as coisas começaram na eternidade. Tanto o mistério do Evangelho como o mistério da iniquidade começou na eternidade. Então, o mundo foi criado e aí veio para nós os dois mistérios. Adão e Eva, eles tiveram que escolher entre os dois mistérios. Quando Deus deu a lei para Adão de que ele não poderia comer do fruto, e eles comeram. Veja que a palavra iniquidade que aparece ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no grego é a palavra anomia, que é transgressão da lei. E essa transgressão da lei
é o pecado. Ou seja, Deus, ele determina uma lei e ele dá um mandamento. Porque o mandamento de Deus é a lei de Deus. E aí o mistério da iniquidade, que é o mistério contrário à lei, ele seduz os homens para serem transgressores da lei de Deus. Então o mistério da iniquidade ele produz morte na vida daqueles que lhe dão ouvidos. Então veja, Deus ele deu o mandamento para Adão e Eva. Ele transmitiu a lei para Adão e Eva. Um só mandamento. Satanás ele foi o espírito do anticristo e seduziu Eva e através de Eva seduziu Adão e os dois pecaram. E esse mistério ele foi evoluindo. Na linha calvinista, eles vão explicar que antes do pecado de Adão e Eva, o homem tinha livre-arbítrio, tinha direito de escolha. Mas depois do pecado de Adão e Eva, Deus tirou o direito de escolha. Será que Deus tirou o direito de escolha depois do pecado de Adão e Eva? Lembram que a primeira rebelião que se teve foi no céu, na eternidade, quando Satanás ele seduziu a terça parte dos anjos e quis ser igual a Deus? Depois daquela rebelião teve outra rebelião, na qual, segundo o livro de Enoque, 200 anjos desceram à terra e tomaram mulheres para si. E essa história de Enoque dos 200 anjos, nós vamos ver ela primeiro em Gênesis 6, no versículo 1, que diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres entre todas tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Aí fala, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então veja, esses filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas geraram gigantes. Esses filhos de Deus, se você procurar essa expressão filhos de Deus, ela aparece também em Jó, no capítulo 1. Só que algumas pessoas não concordam que os anjos que estão sendo chamados de filhos de Deus ali são os mesmos filhos de Deus aqui de Gênesis. Algumas pessoas não concordam com isso. Falam, não, não é desse jeito, porque os anjos eles não têm desejos, né? Não têm desejo físico e tal. Mas veja o que está escrito na carta de Judas. Na carta de Judas, só tem um capítulo, no versículo 6 diz assim: E há anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Isso também está escrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Veja que Satanás e os seus anjos,
que se rebelaram contra Deus, eles não foram precipitados para o abismo, eles foram precipitados para o segundo céu, para as regiões celestiais, e ali existem conflitos aos quais o apóstolo Paulo nos fala, dos conflitos que é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então veja, tem espíritos malignos lá, nas regiões celestiais. E nós sabemos que Satanás ele tem acesso a essas regiões celestiais. E nós vemos aqui Judas falando de anjos que não guardaram seu estado original. Como que um anjo não guarda o seu estado original? Se fazendo homem, tomando uma mulher para si e gerando filho com ela. Não é que eles tenham necessidade física, mas esses anjos, eles quiseram fazer isso. Eles observavam na terra os homens constituindo família, esposas, filhos, e eles quiseram fazer isso também. Só que eles acabaram gerando um grande mal na terra. No livro de Enoque dá mais detalhes e você vai ver como que o mundo foi alterado por todas as maldades que eles fizeram. E no livro de Levítico, no capítulo 16, quando fala do dia da expiação, fala ali de dois bodes, que um para o Senhor e outro para Azaziel. Esse Azaziel, a gente não tem nenhuma informação dele no cânon da Bíblia, mas ele aparece no livro de Enoque. E tem muitas outras coisas da Bíblia que aparecem no livro de Enoque. Por exemplo, que a existência do Senhor Jesus antes da fundação do mundo. Isso já está escrito no livro de Enoque. A transformação dos corpos dos salvos, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, isso também já está no livro de Enoque. Então tem muitas coisas que estão ali no livro de Enoque que podem nos trazer acréscimo. Somente o livro 1 de Enoque. Eu não aconselho nenhum outro livro além do livro 1. Ele pode sim trazer muitos acréscimos àquilo que a gente já tem na nossa Bíblia. Mas é claro que principalmente é melhor você já conhecer os livros que nós temos. Então se esforce mais nesses livros que nós temos e depois pegue os acréscimos que você pode encontrar no livro de Enoque. Mas eu não aconselho todos os livros. O livro de Melquisedeque, por exemplo. No livro de Melquisedeque vai dizer que ele é da descendência de Sem. E no livro de Hebreus fala que Melquisedeque ele não tem genealogia, não tem princípio nem fim de dias. Ou seja, foi Jesus quem se incorporou ali em Melquisedeque. Ele assumiu uma forma humana. Ele não se incorporou nenhum homem, ele assumiu uma forma humana e apareceu como Melquisedeque. E os anjos podem fazer isso. Você vai encontrar isso escrito em Daniel, no capítulo 9, quando fala: o homem Gabriel veio até mim. Você também vai encontrar isso quando Abraão recebe a visita de 3 anjos anunciando a destruição de Sodoma e Gomorra. E um desses anjos era o próprio Senhor Jesus, na forma corpórea de homem, que apareceu ali. E tem outras partes também da Bíblia que vai corroborar com isso, como no livro de Lucas, quando
Gabriel apareceu para Zacarias no santuário, quando ele apareceu para Maria para anunciar o nascimento do Senhor Jesus. Então os anjos eles podem assumir a forma de homem se eles quiserem. E esses anjos eles não guardaram seu estado original, mas eles abandonaram o seu domicílio. Tomaram mulheres para si, geraram gigantes e causaram grande mal na terra. Por isso que quando nós lemos Gênesis 6, Deus fala que havia se arrependido de haver criado o homem na terra, porque todo o pensamento do homem era continuamente mau. Quando nós lemos o livro de Enoque no capítulo 19, você vai ver que esses anjos eles eram até adorados como deuses, e Deus vai julgar eles por isso. Então teve uma rebelião de anjos depois da rebelião de Satanás. E essa rebelião foi depois da queda de Adão e Eva. E os anjos tiveram o direito de escolher se eles queriam permanecer no seu estado original, se eles queriam continuar fiéis a Deus ou não. Ainda teve uma terceira rebelião de 7 anjos, que no livro de Judas você vai ver no versículo 13 sendo chamados de estrelas errantes. Cadê? Judas 13 fala aqui: estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Vou mostrar aqui os strongs dessa palavra estrelas errantes. Está vendo aqui a tradução no grego como que é? Planets. Isso mesmo que você entendeu. Planets, que traduzindo para o português são planetas. São 7 estrelas. Olha a visão da Terra para o céu, aonde você vai ver uma cadeia de 7 estrelas que são chamadas de planetas. E cada um desses planetas tem o nome de deuses da antiguidade que os homens veneravam, adoravam e cultuavam. E talvez fazem isso até o dia de hoje. Eu não sei, eu não conheço todas as culturas. Então nós temos sim no livro de Judas falando de estrelas errantes, que na tradução são planetas, e elas estão, é um conjunto de 7 estrelas para a nossa visão daqui da Terra. É um conjunto de 7 estrelas. Esse conjunto de 7 estrelas você vai achar ele em Jó capítulo 9, versículo 9, em Amós capítulo 5, versículo 8, só que em Jó capítulo 38, versículo 31 diz assim: ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Órion. Deus está falando, aparentemente, de constelações que estão presas, que estão amarradas. E veja que fala na negridão das trevas, essas estrelas errantes. Ou seja, uma cadeia de 7 estrelas que estão presas em negridão de trevas atadas. E nós vemos daqui da Terra 7 estrelas que são chamadas de planetas, as quais foram veneradas no passado como deuses e adoradas pelos homens, por muitos homens. Algumas pessoas vão torcer o nariz para isso, mas veja o que diz no livro de Jeremias, só para que você venha
raciocinar um pouco acerca desse assunto. Jeremias 31, 37. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, Deus está falando: se puderem medir os céus lá em cima e sondar os fundamentos da terra embaixo, eu vou rejeitar toda a descendência de Israel por tudo que me fizeram. Vamos ver o versículo 38, o que Deus vai dizer? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta de esquina. Deus fez um desafio e logo em seguida ele fez a promessa de reedificação de Jerusalém. Ele disse que se pudessem ser medidos os céus em cima e sondados os fundamentos da terra embaixo, ele ia rejeitar a descendência de Israel. E no versículo seguinte ele já promete restaurar Israel. Nós sabemos que tem uma agência espacial que ela fala o tamanho da Terra, o tamanho do Sol, tamanho dos planetas, distância da Terra para o Sol, quantas vezes o Sol é maior que a Terra, quantas estrelas tem no sistema solar, e isso e aquilo, e tamanho disso, e tamanho daquilo, e não sei o que e tal. Será que realmente eles têm tudo isso? Porque Deus ele disse. Teve uma pessoa que falou comigo: não, esse medir aí não é de saber o tamanho. Esse medir aí é de falar que não foi Deus que fez. Então já era para a descendência de Israel estar rejeitada há muito tempo. Porque o que tem de ateu que fala que foi obra do Big Bang e não de Deus. Então pense um pouquinho, irmãos. Tiveram 3 rebeliões de anjos. Essas as que eu vi na Bíblia. A rebelião de Satanás, a rebelião daqueles 200 anjos que tomaram esposas e a rebelião dessas 7 estrelas, que não compareceram no tempo determinado, na santa convocação. Porque tempo determinado são santas convocações. Lembra que em Jó, no capítulo 1, fala de que os filhos de Deus compareceram perante Deus e Satanás foi no meio deles? Então no céu tem santas convocações às quais os anjos devem comparecer. E essas 7 estrelas não quiseram comparecer. Isso está escrito no livro de Enoque, explicando sobre essas 7 estrelas. Então, irmãos, raciocinem sobre isso e meditem sobre esse conflito, porque todos nós temos o direito de escolher. Deus, ele deu esse direito de escolha a cada pessoa. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus ele vai dizer: os céus e a terra eu tomo por testemunha contra vós, que te propus a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deus, ele nos deu o direito de escolha. Esse grande conflito está diante de nós. Mistério do Evangelho e mistério da iniquidade. Um produz vida eterna e outro morte e horror eterno. Mas a decisão de para onde vamos é nossa. Nós escolhemos os nossos caminhos.
a partir das obras que praticamos, a partir do momento em que decidimos se damos ouvidos à palavra de Deus ou a rejeitamos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilha o estudo, deixe o seu like para que mais vidas possam ser alcançadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe também os comentários, porque eu posso deixar algum link de indicação de algum estudo, algum acréscimo, alguma coisa para os irmãos. Que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.